Bom, caros alunos, vamos seguir aqui no capítulo 6. Agora, no próximo tópico, nós vamos falar do espectro de linhas e modelo de Bohr. Radiação composta por um comprimento de onda ela é chamada de monocromática, ou seja, uma lâmpada que apresenta apenas um comprimento de onda, ela emite apenas uma única cor. Mas, se a radiação varre uma matriz complexa de diferentes comprimentos de onda, ela vai ser chamada de espectro contínuo. É o que acontece quando você tem a formação do arco-íris. A luz branca do Sol, quando passa pelas gotículas de água, que funcionam como um prisma, vai decompor essa luz branca nas várias cores do espectro contínuo, como a gente pode observar também nesse exemplo, onde nós temos uma fonte de luz, luz branca, essa radiação emitida por ela vai passar por uma fenda que vai ser direcionada por um prisma que vai se decompor em todas as cores que aparecem no espectro visível, do ultravioleta, do violeta, aliás, ao vermelho. Bom, voltando um pouco no modelo atômico que nós vimos no último capítulo, Rutherford ele tinha suposto que os elétrons orbitavam o núcleo da mesma forma que os planetas orbitavam em torno do Sol. Mas uma partícula carregada movendo-se em trajetória circular ao redor do núcleo deveria perder energia e colidindo com o núcleo. Portanto, o átomo deve ser instável de acordo com a teoria de Rutherford. Bohr ele observou que elementos determinados apresentavam espectro de linhas e não espectro contínuos, e admitiu então que os elétrons estavam confinados em estados específicos de energia. Esses foram denominados de órbitas, ou seja, os elétrons poderiam orbitar ao redor do núcleo, mas essas órbitas tinham estados fixos de energia e, portanto, o elétron não poderia ficar em qualquer região da eletrosfera. Isso foi observado, como exemplo aqui, nos espectros de linha, que são espectros descontínuos. Por exemplo, no caso do sódio, o espectro de linha dele é caracterizado pelo comprimento de onda na região do amarelo. Ou seja, qualquer substância contendo sódio, se você fornecer energia para esse átomo de sódio, pode ser através de uma chama, por exemplo, os elétrons da última camada vão sofrer uma excitação ao absorver energia, passando por uma órbita mais externa. E quando esse elétron retornar para a órbita mais interna, ele vai emitir uma luz, liberando a energia que tinha sido absorvida anteriormente. Então, quando um elétron absorve energia, ele passa para uma camada mais externa. Como essa camada mais externa é de maior energia, a tendência é que ele volte para a camada original, e quando isso ocorre, ele pode liberar energia na forma de luz. No caso de outros elementos químicos, como por exemplo o bário, a luz emitida de característica dele, por exemplo, é o vermelho. Isso pode ser usado, por exemplo, em fogos de artifício, onde a queima da pólvora vai fornecer energia e o elétron de determinado elemento vai passar por uma camada mais externa, quando absorve energia, e ao retornar para a camada de origem, ele vai liberar energia na forma de luz. Então, cada elemento químico vai ter uma luz no espectro de linhas, no espectro descontínuo, com a característica dele. Pegando o exemplo do hidrogênio aqui, esse hidrogênio consegue emitir 4 linhas no espectro descontínuo de energia, uma na região do vermelho, outra no azul e 2 na região violeta. Já os estudos então, de energia quantizados, a luz emitida por átomos excitados deve ser quantizada e aparecer como um espectro de linhas, ou seja, um espectro descontínuo. Após muita matemática, Bohr demonstrou que a energia ela é igual a menos 2,18 vezes 10 a menos 18 joule, vezes 1 dividido por n elevado ao quadrado. Esse n ele é chamado de número quântico principal. Na verdade, esse n ele indica o número de camada, cuja camada mais próxima do núcleo recebe o número 1, e a partir do momento que a camada ou órbita vai se distanciando do núcleo, vai recebendo o número 2, 3, 4, chegando até o infinito. Bom, a primeira órbita do modelo de Bohr, que recebe o número 1, a mais próxima do núcleo, convencionou-se que ela tem uma energia negativa. A órbita mais distante do modelo de Bohr tem um número quântico principal próximo ao infinito e corresponde à energia zero. Segundo a equação anterior, se aquele n ao quadrado
vai ficando muito maior, a energia tende a ser zero. Por isso é que, por convenção, a órbita mais próxima do núcleo equivale a energia negativa por convenção. Bom, os elétrons do modelo de Bohr podem se mover apenas em órbitas, através de absorção e da emissão de energia em quanto. Esse quanto pode ser calculado pela constante de Planck vezes a frequência. Bom, na verdade, então, o que acontece? O elétron ele não pode se localizar em qualquer região da eletrosfera, mas sim em órbitas que estão ao redor do núcleo, né, com aqueles números quânticos principal, N1, 2, 3, 4. E esse elétron ele pode se movimentar de uma órbita a outra, dependendo se ele está absorvendo energia ou se ele está emitindo energia. No caso de absorver energia, ele vai passar de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa. No caso de emitir energia, ele vai passar de uma órbita mais externa, vindo para uma mais interna, e que podemos mostrar que a variação da energia ela pode ser calculada segundo essa equação. O que nos interessa mais entender aqui é que se a órbita inicial ela é maior do que a órbita final, o número da órbita inicial é maior que a final, ou seja, nesse caso, a órbita inicial está mais distante do núcleo e a final está mais próximo do núcleo. Então, quando um elétron passa de uma órbita mais externa para uma órbita mais interna, esse elétron vai emitir energia. No caso contrário, se você tem uma órbita final maior que a inicial, ou seja, o elétron está numa órbita mais próxima do núcleo e vai passar por uma órbita mais distante do núcleo, significa que a energia tem que ser absorvida segundo essa equação. Analisando esse diagrama, a gente consegue perceber isso também. Lembrando aqui, esse N número quântico principal igual a 1 é a primeira órbita mais próxima do núcleo, por convenção a energia foi negativa. Perceba que da primeira órbita para a segunda há uma grande diferença de energia. Já da segunda para a terceira, essa diferença de energia não é tão grande. Assim acontece da terceira para a quarta, ou seja, quanto mais distante a órbita vai ficando do núcleo, menor vai ser a diferença de energia entre as órbitas. Bom, esse diagrama também consegue explicar as possibilidades de transição do elétron dentro das órbitas. Por exemplo, um elétron que se encontra na primeira órbita, ele pode passar para a segunda órbita se ele absorver energia. Quando ele retornar, ele vai liberar a energia absorvida na forma de luz, mostrando então um espectro de linhas, que é um espectro descontínuo. Mas e se esse elétron estiver na primeira camada e ele passar para a quarta camada? Se ele passar para a quarta, ele pode emitir uma radiação vindo da quarta para a terceira, ele emitiria uma luz, uma da terceira passando para a quarta, emitiria outra luz, ou da segunda passando para a primeira, ele emitiria outra luz. Claro que ele também poderia passar da terceira para a primeira órbita. E isso explica porque no espectro de linhas, nos espectros contínuos, poderiam existir várias linhas, como acontece no espectro de hidrogênio que foi mostrado aqui. Bom, só que o modelo de Bohr tem algumas limitações que vão ser contornadas para modelos, por outros pesquisadores, para explicar o modelo atômico moderno, atual, né? Mas a limitação do modelo de Bohr é que ele pode explicar adequadamente apenas o espectro de linhas do átomo de hidrogênio, que tem apenas um elétron, né? E também os elétrons não são completamente descritos como partículas pequenas, que acontece no modelo de Bohr, a consideração no modelo de Bohr. Então, portanto, para melhorar esse modelo atômico, outros pesquisadores contribuíram na evolução desse modelo atômico, cujos pesquisadores nós vamos estudar nos próximos tópicos.